Na noite abafada de Natal de 1822, um único fósforo riscou o silêncio da Casa Grande. A chama pequena dançou entre os dedos da sinhá, projetando sombras tortas nas paredes de madeira que pareciam saber mais do que ousavam revelar. À porta, embrulhos simples aguardavam. Presentes feitos pelas mãos escravizadas, costurados em horas roubadas do descanso, carregando um tipo de esperança que sempre foi silenciosa. A sinhá caminhou devagar, como se cada passo confirmasse algo que já vinha sendo decidido há muito tempo. O fósforo queimava rápido demais, e quando ela aproximou a chama do primeiro embrulho, o tecido estalou como um sussurro quebrado. O fogo subiu tímido, depois firme, espalhando-se pelos presentes, como se reconhecesse naquele gesto um chamado antigo. O cheiro quente do tecido queimando tomou o corredor antes que qualquer voz conseguisse reagir. E naquele instante, entre luz e sombra, ficou claro que aquilo não era impulso. Era um ato que carregava séculos de silêncio. Porque o que esse fogo abriu jamais deveria ter sido aberto. Se esse começo deixou um peso no seu peito e você sentiu que há uma verdade amarga escondida nessa noite, deixe seu like para que histórias assim não voltem a ser esquecidas. Inscreva-se no canal para acompanhar outras memórias que o tempo tentou enterrar. E me conte nos comentários, o que você faria se percebesse que um simples fósforo poderia abrir uma ferida de gerações inteiras? Prepare-se, pois a partir de agora você descobrirá como essa noite começou muito antes do fogo. A noite de dezembro parecia maior do que os dias que a antecederam. A fazenda repousava sob um céu sem estrelas, como se a própria escuridão tivesse descido mais cedo naquele ano. O cheiro de barro quente misturava-se com o vento pesado que vinha das bandas da mata, trazendo um aviso que ninguém conseguia nomear. Mas todos sentiam no fundo dos ossos. No terreiro, os últimos sons do dia morriam devagar. Um boi mugiu distante, e o eco se dissolveu pelo pasto como se fosse sugado pelo breu. A senzala, espremida entre a mangueira velha e o depósito de cana, respirava um silêncio estranho, mais atento do que cansado. Os escravizados, acostumados a noites de medo, sabiam quando o ar mudava de intenção. E naquela noite, algo estava deslocado desde antes do pôr do sol. Bento caminhava devagar entre os outros, equilibrando nos braços um pequeno embrulho de tecido cru. Seus dedos calejados haviam moldado ao longo de várias noites a pequena peça de madeira guardada ali dentro, um entalhe que representava mais do que seu formato. Era um pedido silencioso de humanidade, um presente feito como quem deixa um traço da própria alma escondido dentro de algo simples. O costume dos presentes não tinha registro escrito, mas todos sabiam que existia desde sempre. Era como uma tentativa mansa de equilibrar a brutalidade do dia com um sopro de esperança na noite de Natal. Um gesto simbólico, jamais ousado. Algo que lembrava, mesmo por um instante, que o tempo podia ser mais do que chicote, suor e ordem. Mas naquela noite, até esse gesto parecia frágil demais para sobreviver ao ar carregado que rondava a Casa Grande. No interior da senzala, tio Cândido levantou a cabeça quando Bento passou. Os olhos do velho eram duas listras escuras e profundas, cheias de memória e alerta. Ele sentia a noite como quem sente febre, sem precisar tocar, sabia quando estava prestes a piorar. "O vento tá andando torto", murmurou, quase sem voz. "E vento torto sempre vem buscar coisa que ninguém quer entregar." Bento não respondeu, mas guardou a frase dentro de si. A noite parecia observá-los, como se esperasse a próxima decisão. Do lado de dentro da Casa Grande, a sinhá caminhava sozinha pelo corredor estreito. Os passos dela ecoavam na madeira antiga com um ritmo lento e calculado, quase ritualístico. A lamparina que segurava fazia a sombra de seu corpo oscilar pelas paredes,
revelando uma inquietação que ela tentava controlar sem sucesso. Ela abriu a porta da varanda e olhou para o terreiro. Lá estavam os embrulhos simples, dezenas deles, depositados com cuidado aos pés da escada. Um hábito doméstico que ela nunca tocava, nunca comentava, nunca incentivava, mas também nunca impedia. Era como se ignorar aquilo fosse mais fácil do que enfrentar o que sentia quando via aqueles pedaços de afeto improvisado. Mas naquela noite, algo em seu rosto endureceu. A chama da lamparina tremulou, refletindo em seus olhos como se tivesse vida própria. O vento bateu no vestido dela, levantando o tecido num movimento curto, quase um aviso. Ela fechou a mão em torno do vidro da lamparina, apertando com força demais, como se tentasse controlar a própria respiração. Desde cedo, sentia uma pressão no peito, como uma lembrança antiga tentando escalar de dentro para fora. Uma memória que ela passara anos enterrando, empurrando para o fundo da consciência. Mas nada enterrado permanece quieto quando o mundo ao redor começa a mudar de jeito. Ela desceu um degrau, depois outro. O fogo pequeno dentro da lamparina parecia maior à medida que ela se aproximava dos embrulhos. Na senzala, Bento viu o movimento e parou de andar. O ar entre ele e a casa grande ficou firme, quase sólido. A sinhá ergueu a lamparina, inclinando-a para observar o primeiro embrulho. A luz iluminou o tecido cru e revelou as costuras tortas feitas às pressas. Revelou também algo na expressão dela. Não raiva, não assombro, mas um tipo estranho de reconhecimento. Como se aqueles presentes fossem lembranças que ela desejava apagar. A chama cresceu, puxada por um vento que ninguém sentiu nos pés. E então ela abaixou a lamparina. Primeiro devagar, depois firme. O fogo tocou o tecido e o estalo foi pequeno, quase educado. Mas o segundo estalo veio rápido e o terceiro foi mais forte. O fogo abriu caminho pelos embrulhos como se obedecesse a um chamado. As fitas encolheram como serpentes fugindo da luz. O cheiro quente e amargo tomou o ar em segundos, atravessando o terreiro até alcançar a senzala. Bento respirou fundo e sentiu o estômago apertar. O gesto não era impulso, não era raiva momentânea, era decisão. A fumaça subiu em espirais, carregando o cheiro acre de madeira queimando e pano sendo devorado. As chamas lamberam a varanda com fome crescente, iluminando a face da sinhá com uma luz que revelava mais do que escondia. Ela permaneceu imóvel enquanto tudo queimava, como quem assiste algo inevitável. Lá dentro, alguém da senzala murmurou: "Isso não é fogo comum." O vento mudou de direção. As lamparinas na lateral da casa tremeram todas juntas. A chama principal subiu em espiral, como se respondesse a algo que vinha de longe. E então, da banda da mata veio o primeiro som. Não era galho quebrando, não era bicho, não era vento. Era grave, lento, profundo. Um lamento. Tio Cândido fechou os olhos imediatamente. "Pronto", sussurrou ele. Despertou o que estava quieto. O capataz apareceu na porta da casa grande, mas sua chegada não trouxe autoridade nenhuma. Ele viu o fogo, viu a sinhá imóvel, viu as chamas devorando tudo que fora depositado ali com tanto esforço. E algo em seu rosto empalideceu. Do andar de cima, uma criança olhava pela janela. A luz do fogo refletia nos olhos dela, criando um brilho tênue e assustado. Ela não piscava, não se movia. Parecia ouvir algo que ninguém mais escutava. O fogo estalou mais forte. A madeira respondeu com um gemido baixo. A noite ficou mais pesada e todos, cada um em seu canto, senzala, casa grande, corredor, varanda, sentiram a mesma coisa. A fronteira tinha sido atravessada e nada mais naquela fazenda voltaria a ser como antes. A noite parecia ter engolido o fogo, mas não o silêncio que ele deixara para trás.
As brasas, ainda vivas, iluminavam o terreiro com um brilho avermelhado, pulsando como se tivessem um coração próprio. A madeira queimada da varanda soltava estalos espaçados, cada um como se avisasse que o calor ainda vivia ali, escondido debaixo das cinzas. A sinhá permanecia imóvel perto da porta, o rosto iluminado apenas pela memória das chamas. A lamparina apagada pendia de sua mão direita, ainda quente. O capataz a observava de longe, sem coragem de se aproximar. Ele conhecia a instabilidade dos senhores, conhecia acessos de raiva, conhecia surtos de autoridade. Mas o que vira naquela noite não cabia em nenhuma dessas categorias. Havia algo diferente no olhar dela, algo que parecia não pertencer inteiramente ao presente. Na borda da mata, o vento sussurrou pelas folhas como um corpo acordando. O lamento grave que todos ouviram antes agora parecia mais próximo, como se estivesse rodeando a fazenda em círculo. Era profundo, arrastado e parecia vir debaixo da terra mais do que do interior da mata. Tio Cândido inclinou a cabeça para ouvir melhor. Ele não sorria, não tremia, não desviava o olhar. Parecia conversar com a noite. Ele não vem correndo, murmurou. Ele vem chegando. Bento estava parado perto da mangueira velha, sem perceber que seus pés haviam se movido até ali. O vento frio tocou sua nuca como mão antiga. O cheiro, vindo da mata, misturava terra úmida com algo mais amargo, como fumaça de um fogo que não pertencia àquele mundo. Ele deu mais um passo. Algo dentro dele dizia que não deveria. Outro impulso dizia que não tinha escolha. A criança da casa grande desceu os primeiros degraus da escada sem que ninguém notasse. Só o brilho dos olhos denunciava sua presença. Ela observava a mata como quem recorda um sonho que nunca contou para ninguém. Um sonho que agora parecia real demais. A luz que serpenteava entre as árvores reapareceu. Pequena, irregular, viva. A cada movimento parecia pulsar como se fosse parte de algo vivo e não um objeto carregado por mãos. A oscilação desenhava sombras tortas no chão, sombras que corriam como água negra entre as raízes. O capataz deu um passo atrás. Seu pé raspou na terra seca. O som ecoou alto demais. A luz parou e a mata ficou muda outra vez. Bento prendeu o ar. A figura saiu das sombras, primeiro apenas um contorno, como se a escuridão tivesse se moldado em forma de gente. Depois vieram os detalhes. A pele marcada, rachada, como terra ressecada no fim da estiagem, o medalhão brilhando no centro do peito, respirando com luz própria. Os olhos escuros, tão profundos que pareciam carregar pedaços de noites passadas. A cada passo daquela figura, o chão parecia aceitar sua presença como quem recebe alguém conhecido depois de muito tempo. Assim, enfim, ergueu o rosto. E ali, por trás da dor que ela tentava esconder, havia uma certeza. Aquela presença estava ligada a ela de um jeito que ninguém mais entenderia. A figura parou diante das brasas. As sombras se curvaram ao redor de seus pés. Ninguém ousou falar. A voz que saiu dele não era humana, nem inumana. Parecia vir de um lugar onde tempo e corpo não se separavam. Alguém mexeu no que guarda o silêncio. A frase atravessou o terreiro como faca. Mesmo quem não entendeu as palavras, entendeu o aviso. A criança desceu mais um degrau. O capataz tentou segurá-la, mas a mão dele não encontrou coragem. A figura virou o rosto para a casa grande. O medalhão brilhou. Assim fechou os olhos por um segundo, como se soubesse que o próximo movimento arrancaria algo que ela não podia mais esconder. A figura continuou. Falta o que foi tomado da noite. As brasas reagiram com um estalo forte, como se tivessem entendido a acusação. No chão, o lugar onde o entalhe de Bento havia caído parecia mais negro que o restante da madeira queimada. Bento engoliu seco.
Sabia que a peça não era especial, era apenas madeira moldada por mãos cansadas. Mas o que ela carregava? Talvez fosse. Talvez a noite tivesse reconhecido. A figura virou-se para ele. Não havia ameaça no olhar, mas havia profundidade suficiente para arrancar qualquer fala de dentro de um homem. Quem tocou no que não devia? A pergunta pairou sobre o terreiro como fumaça espessa. Bento não se moveu. A garganta travou. Ele sentiu o peso da noite sobre suas costas, como se fosse empurrado contra o chão. Mas antes que pudesse abrir a boca, a Sinhá deu um passo à frente. Sua sombra caiu longa sobre o chão queimado. Fui eu. A voz saiu firme, mas havia uma rachadura nela, como se viesse de dois lugares ao mesmo tempo. Da mulher que estava ali e de alguém que ela costumava ser antes. A figura inclinou a cabeça. A luz do medalhão brilhou com mais força. O vento soprou, espalhando cinzas pelo terreiro. Então você sabe, disse ele sem elevar a voz, que o que foi queimado não era só madeira. A expressão dela mudou, não em medo, mas em resignação. Bento sentiu o estômago cair. Tio Cândido fechou a mão em torno de algo invisível. A criança segurou o corrimão com força. Assim a respirou fundo e respondeu: eu sei. A noite inteira pareceu contrair ao redor dela, como se aguardasse a próxima frase. Até as brasas ficaram imóveis e ela completou: porque não era para ter voltado. O medalhão escureceu por um instante, como se absorvesse a frase, e a figura, pela primeira vez, moveu-se como quem sente dor. A noite tremeu, e o silêncio, aquele mesmo silêncio que parecia ter dono, se deslocou pelo terreiro como um corpo vivo, aproximando-se de cada um, tocando pele, memória e respiração. Algo profundo tinha sido aberto, e nada daquilo estava perto de terminar. O silêncio que se espalhou depois da última frase da Sinhá parecia ter peso. Não era apenas falta de som. Era uma presença espessa, quase uma entidade que caminhava entre as pessoas, testando suas respirações, esperando suas reações. O medalhão na figura tremeluziu como se respirasse junto com a noite, e a luz que emanava dele subiu em intensidade por um instante, iluminando o rosto rachado como terra antiga. A criança deu mais um passo, instintivamente atraída para perto. Seus olhos estavam arregalados, mas havia algo além de medo neles. Uma espécie de reconhecimento involuntário, como se parte daquela presença na mata conversasse com algo escondido dentro dela. O capataz tentou impedir. Finalmente encontrou coragem para estender a mão para a menina, mas ela desviou com suavidade, sem tirar os olhos da figura. Bento não sabia para onde olhar. A sensação de que estava participando de algo que não compreenderia por inteiro o atravessava como correnteza. Ele viu a Sinhá adiante, viu o medalhão pulsar sobre o peito da figura, viu a mata respirar atrás dela e sentiu que cada peça daquela noite estava se encaixando em algo muito maior. O vento mudou outra vez. Agora soprava quente, vindo da direção oposta da mata. Era calor de pedra, calor de forno, calor que não combinava com a madrugada. Tio Cândido levantou o queixo, aspirando o ar, e um tremor percorreu sua coluna. "Tá vindo do fundo", murmurou. "Daquilo que fica onde ninguém pisa." As brasas espalhadas pelo terreiro começaram a vibrar levemente, como se respondessem ao calor novo que se aproximava. A cada vibração, pequenas faíscas subiam, criando rastros curtos no ar negro da noite. O capataz, arrepiado, recuou 2 passos. Seu medo não era mais da Sinhá, era do que estava por trás dela. A figura deu um passo adiante. O chão aceitou o movimento como se já o conhecesse. A voz dela, quando voltou a soar, era profunda como solo antigo. O que foi destruído era mais do que madeira. A frase vinha carregada de memória, de dor, de perda.
A sinhá engoliu seco, o rosto marcado por algo que não aparecia ali fazia muito tempo. Os dedos dela tremiam, mas não recuavam. Ela parecia saber que fugir seria inútil e talvez pior. Eu sei o que fiz, disse sem vacilar, mas foi preciso. A figura não respondeu de imediato. Sua mão esquerda tocou a borda do medalhão como se confirmasse algo. As rachaduras na pele pareciam se mover sob a luz quente. Bento deu um passo instintivo, não para se aproximar, mas para tentar entender a ligação invisível entre a sinhá e aquela entidade da mata. Ele é daqui? Perguntou baixo, mais para si do que para alguém. Tio Cândido respondeu antes mesmo de olhar para Bento. Ele é de antes daqui existir. Uma rajada de vento sacudiu as folhas da mangueira velha. A árvore estalou de maneira profunda, como se algo dentro dela se movesse. Alguns pássaros adormecidos no alto bateram asas e se dispersaram para o escuro, deixando apenas o som rápido de penas cortando o ar. Nesse instante, a criança deu 3 passos rápidos e silenciosos, chegando ao lado da figura. O capataz tropeçou ao tentar alcançá-la, mas era tarde demais. A luz do medalhão refletiu no rosto da menina, iluminando-a num tom alaranjado que a deixou diferente, estranhamente parecida com a própria noite. A sinhá avançou um passo abrupto. "Não!" gritou. A figura ergueu a mão livre e seu gesto não foi agressivo, mas impositivo. O ar ao redor pareceu se comprimir e a sinhá parou como se tivesse encontrado uma parede invisível. "Ela vê", disse a figura, olhando para a criança com solenidade antiga. "E quem vê não tem culpa." A menina ergueu a mão, hesitante, tocando o ar perto do medalhão. A luz reagiu ao movimento, pulsando como se houvesse um vínculo ali. Um reconhecimento silencioso entre duas presenças. A sinhá caiu de joelhos. "Não, ela não. Não de novo." A figura inclinou levemente a cabeça, observando a dor da mulher com atenção que não era humana, mas algo próximo de justiça. "Nada volta sem preço", respondeu calmamente. Bento sentiu o coração disparar. O que voltou? A quem ela se referia? O que foi queimado? Perguntas se acumulavam dentro de si, cada uma pesando mais que a última. A figura deu um passo para trás, aproximando-se da mata. A luz do medalhão começou a enfraquecer lentamente, como se estivesse sendo sugada pelas sombras que aguardavam ali. A criança olhou para trás, para a mãe, e um tremor atravessou seu rosto. A sinhá estendeu o braço de novo. "Leva a mim." Ela não. A figura parou. O vento cessou. Até as brasas se aquietaram, como se aguardassem a resposta. A figura ergueu o medalhão e um brilho mais forte atravessou a noite. Bento sentiu suas pernas fraquejarem. Tio Cândido pressionou a mão contra o peito. O capataz caiu sentado no chão. A voz da figura saiu baixa, mas extensa como vale. "O preço não escolhe." A menina deu 2 passos para trás. A sinhá gritou, e o medalhão pulsou num clarão quente. As sombras da mata se abriram como um portão. A figura desapareceu dentro das sombras, e a luz do medalhão foi engolida pelo escuro como se jamais tivesse existido. A menina permaneceu imóvel, a respiração curta, como se parte dela tivesse ficado presa entre as árvores. A sinhá avançou 2 passos, mas o chão pareceu recusar sua aproximação. A terra endureceu sob seus pés, fria como pedra. O vento soprou pela primeira vez em longos minutos, arrastando cinzas pelo terreiro e apagando o último brilho das brasas. A mangueira estremeceu, soltando folhas secas que caíram sem fazer som. Bento olhou ao redor e percebeu algo estranho. Não era apenas o silêncio que reinava. Era uma ausência. Como se a noite tivesse levado consigo mais do que luz e mais do que voz. Tio Cândido respirou fundo, apoiando-se na parede da senzala. "A fazenda mudou de dono", murmurou,
baixo demais para qualquer ouvido comum. E mesmo sem entender exatamente o que queria dizer, todos ali sentiram o mesmo peso descendo sobre o peito. O tipo de peso que não anuncia continuidade, mas consequência. A madrugada já passava do meio quando o silêncio da mata começou a se reorganizar. A luz do medalhão havia sumido completamente, mas sua ausência permanecia ali como um eco, um vazio que preenchia o terreiro com mais presença do que qualquer som poderia produzir. O ar parecia mais pesado, mais denso, como se a própria noite estivesse digerindo o que havia acontecido. A Sinhá permaneceu imóvel por longos segundos, os olhos grudados na escuridão onde a figura havia desaparecido. Sua respiração era curta, quase dolorida, e a mão que antes segurava a lamparina agora tremia levemente, como se o corpo tentasse reagir a algo que a mente ainda não tinha alcançado. A criança, perto dos degraus, respirava devagar, os olhos abertos demais para a idade, como se ela tivesse acabado de assistir a algo que não deveria ser visto por olhos tão jovens. O vento tocou seus cabelos, empurrando-os para trás, e ela piscou pela primeira vez em muito tempo. Bento observava as duas, mãe e filha, e um incômodo crescente se formava dentro dele. Não conhecia o passado da Sinhá, muito menos aquilo que agora parecia ter voltado para reivindicar algo que lhe pertencia. Mas era óbvio, até para quem não entendia nada, que aquela aparição estava profundamente ligada à família da Casa Grande. O capataz, ainda sentado no chão, tentou finalmente se levantar. As pernas vacilavam sob seu peso, não pelo cansaço, mas pela sensação de ter presenciado algo que ultrapassava qualquer lógica. Ele apoiou as mãos na terra fria e ergueu o olhar para Bento, como se buscasse nele alguma resposta. Mas tudo que encontrou foi um espelho da própria confusão. Isso não é coisa do mundo, sussurrou o capataz. Bento não respondeu. O silêncio dele não era concordância, mas respeito. Respeito pelo que havia acabado de atravessar a fazenda. Tio Cândido caminhou devagar até o centro do terreiro, o corpo arqueado, mas os olhos atentos, como os de um animal que escuta perigo antes de ver. Ele se ajoelhou perto das cinzas e passou a mão por cima delas, sem tocar de fato. Era como se o calor que restava não fosse físico, mas memória. A noite separou o caminho, murmurou. E quando o caminho separa, ninguém volta o mesmo. As palavras do velho fizeram Bento engolir em seco. Ele olhou para a mangueira, depois para a entrada da mata. O tronco da árvore, sempre firme, parecia diferente naquela noite. A casca brilhava com umidade que não deveria existir. A árvore parecia respirar. A Sinhá finalmente se levantou. O rosto dela carregava um misto de culpa e determinação. Havia uma sombra antiga ali, algo que ela tentava esconder há muitos anos. Ela caminhou até a filha. A menina levantou o rosto devagar. "Você está bem?" perguntou a mãe, a voz quebrada. A menina não respondeu de imediato. Apenas ergueu o olhar para a mata, como se esperasse que algo saísse dela de novo. Só depois virou o rosto e assentiu, um gesto quase imperceptível. Mas Bento viu. Viu nos olhos dela o que ninguém mais viu, um brilho que não estava ali antes, como se a luz do medalhão tivesse deixado algo dentro dela. A Sinhá levou a mão ao peito ao notar isso. O ar sumiu de seus pulmões por um instante. Ela fechou os olhos, tentando recompor a voz. Ele não devia ter tocado nela, murmurou para si mesma. Ele não tocou, respondeu tio Cândido firme. A Sinhá virou-se bruscamente. Então o que foi aquilo? O velho respirou fundo. O vento soprou mais uma vez, e a resposta veio com calma, mas com peso. Ele viu. A palavra caiu como pedra na água, abrindo ondas silenciosas no terreiro.
A Sinhá balançou a cabeça, negando a realidade que já sabia ser verdadeira. Se ele viu, então... O velho completou. Então ela agora carrega um sinal. A menina baixou os olhos. A Sinhá levou a mão à boca, sufocando um soluço. O capataz tentou intervir. Que sinal? Que conversa é essa? Mas tio Cândido não olhou para ele. O velho só tinha olhos para a menina. O mesmo sinal que você tentou apagar, disse ele, encarando a Sinhá com dureza. A mulher fechou os olhos. A dor em sua expressão dizia mais do que qualquer resposta poderia dizer. Bento começou a juntar as peças sem entender completamente. Algo tinha acontecido muitos anos antes. Algo que envolvia a Sinhá, a mata e aquele ser que caminhava como dono do silêncio. O velho continuou. Você pensou que queimando aquilo ia impedir que o passado voltasse. Mas o passado não é de madeira, e madeira queima. A Sinhá caiu de joelhos novamente. Não era teatral, era colapso. A mão dela deslizou pela terra, agarrando punhados de poeira como se pudesse desfazer o que já estava feito. A menina, silenciosa, aproximou-se e tocou a mão da mãe. O gesto era pequeno, mas continha algo que nenhum adulto tinha percebido ainda. Uma coragem quieta, um entendimento que não deveria existir naquela idade. Bento se aproximou alguns passos, não por intromissão, mas por instinto. Sentia que aquele momento era frágil, como algo que poderia se desfazer com um sopro errado. O capataz deu espaço, recuando mais ainda. Ele sabia que ali já não era lugar para sua autoridade. A noite, antes tão pesada, parecia agora suspensa, como se estivesse aguardando o próximo movimento. Tio Cândido endireitou a coluna, os olhos brilhando com uma lucidez que só quem carrega longa memória possui. O que foi reclamado vai voltar, disse ele. E agora não volta mais por escolha, volta por direito. A Sinhá ergueu o rosto, molhado por lágrimas silenciosas. Não pode ser ela, não pode ser de novo. O velho respondeu. O silêncio nunca leva quem quer, leva quem vê. Bento sentiu o ar gelar, não pela temperatura, mas pela verdade brutal da frase. A menina apertou a mão da mãe, e foi então que, pela primeira vez, desde que a figura desaparecera na mata, a menina falou. Ele não me quer mal. Sua voz era suave, mas firme. As palavras tremiam no ar como se carregassem eco. A Sinhá arregalou os olhos. Tio Cândido respirou devagar. O capataz murmurou um "Meu Deus", quase inaudível. A menina continuou, olhando para a mata sem medo. Ele só quer o que tiraram dele. Bento sentiu a espinha gelar. A Sinhá fechou os olhos com força, como se fosse desmoronar. E tio Cândido, com voz quase solene, confirmou. O que tiraram dele mora dentro da sua casa. A noite inteira pareceu inclinar-se para ouvir a verdade. E o silêncio daquela madrugada mudou. Não era mais ausência, era aviso, era promessa, era o retorno de algo que jamais deveria ter sido enterrado. A sentença de tio Cândido caiu sobre o terreiro como um raio que não produz luz. Apenas impacto. A Sinhá levou a mão à boca, sufocando um grito que se transformou em silêncio. A menina, ainda segurando a mão da mãe, permaneceu firme, como se já soubesse que aquela verdade não era novidade, apenas confirmação. Bento sentiu o chão sob os pés como se estivesse vivo, pulsando com uma força que não pertencia à terra daquele ano. O capataz, pálido, ajeitou o chapéu na cabeça num gesto automático, sem bravura nem autoridade. Parecia menor do que o próprio medo. O ar continuava pesado, mas havia outra coisa o acompanhando agora. Não era a presença da figura que desaparecera na mata. Era o que ela tinha deixado para trás, um rastro, um chamado. Algo que se espalhava pela fazenda como fumaça invisível. A menina olhou de novo para a mãe, e o brilho estranho em seus olhos parecia mais intenso. Não era luz, era profundidade.
como se algo dentro dela tivesse ampliado o espaço onde a alma se aquieta. A Sinhá tentou se recompor, mas o corpo inteiro tremia. Ela se ajoelhou ao lado da filha e segurou o rosto dela com ambas as mãos, procurando algo que talvez tivesse se perdido há anos. Ele não pode levar você, disse ela, a voz falha. Não outra vez. Não você. A menina piscou devagar, incompreendida por dentro da própria inocência. Eu não vou a lugar nenhum, respondeu. Ele só quer o que tiraram dele. O capataz deu um passo, finalmente tentando recuperar alguma centelha de autoridade. A menina não vai para mata nenhuma, disse, mas a voz saiu trêmula, sem peso real. Tio Cândido nem se dignou a olhar para ele. Seus olhos estavam fixos na casa grande, como se ali dentro estivesse a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. Ninguém vai levar ninguém, disse o velho. Não é assim que ele age. Bento estreitou o olhar. Então como? O velho respirou fundo, como quem desenterra um segredo com as próprias palavras. Ele vem buscar o que é dele, na forma que deixaram marcada. E essa forma... Seus olhos pousaram na menina. Não é a criança. A Sinhá ergueu o rosto, tomada por um sobressalto de esperança que durou poucos segundos, porque logo veio a segunda frase, arrastando o mundo de volta. É o que mora nela. Um silêncio espesso tomou tudo. A menina tocou o peito, confusa. A mãe começou a chorar sem barulho. Bento deu um passo à frente. O que mora nela? Cândido ergueu o olhar e, pela primeira vez naquela noite, algo parecido com medo verdadeiro surgiu nos olhos do velho. Uma lembrança que não pertence a ela. O vento soprou mais forte, empurrando cinzas para cima, como se o próprio ar reagisse à revelação. A lamparina pendurada na varanda oscilou, projetando sombras que se contorciam na parede como figuras tentando escapar. Uma lembrança de quem? Perguntou Bento. O velho demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz tinha o peso de alguém que carrega histórias demais, da mulher que ela quase foi antes de nascer. A Sinhá caiu sentada, o corpo cedendo como se tivesse levado um golpe invisível. O capataz deu 2 passos para trás, quase tropeçando nos próprios pés. Não, murmurou a mulher. Eu enterrei isso. Eu enterrei, eu queimei tudo, tudo o que restava. Bento sentiu a espinha gelar. Os presentes? A Sinhá balançou a cabeça freneticamente. Não eram só presentes, não eram só lembranças da senzala. Ele voltou porque eu queimei o que prendia ele longe daqui. Eu queimei o resto do vínculo. O capataz arregalou os olhos. Vínculo? Que vínculo? A mulher respirava como quem se afoga e tenta subir. Os dedos tremiam, as lágrimas escorriam. A primeira filha, disse com dificuldade, a que não nasceu viva. A noite pareceu encolher ao redor deles. Ela foi enterrada longe da casa grande, mas parte dela ficou. A voz da Sinhá falhou e ela levou as mãos ao rosto. Ficou dentro das coisas que eu joguei no fogo, coisas que eu devia ter deixado onde estavam. A menina ouviu tudo sem chorar. Seu rosto estava calmo de um jeito perturbador. Ele veio por ela, continuou a mãe. Sempre foi por ela. Mas agora ela está dentro da minha filha viva. O velho assentiu lentamente. Ele reconheceu. Por isso tocou a luz nela. Por isso os olhos dela mudaram. Ele viu o que pertenceu a ele, o que foi tirado da mata e da terra sem permissão. A Sinhá se levantou num impulso, segurando a filha pelos ombros. Você não vai levar ela de mim. Você não vai. Mas a menina não parecia apavorada. Pelo contrário, ele não quer me levar, disse com voz baixa. Ele quer encontrar a parte dele. A Sinhá engoliu o choro. Não existe parte dele. Isso acabou. Eu enterrei, eu queimei, eu tirei isso da minha vida. Tio Cândido balançou a cabeça.
A vida aceita muita coisa enterrada, mas a noite não. O vento soprou novamente, empurrando a porta da casa grande até bater contra a parede com força. Um eco seco se espalhou pelos corredores vazios. A chama da lamparina na varanda se apagou na mesma hora. A menina olhou para a escuridão lá dentro. "É lá", disse ela. "É lá que está o que ele quer." Bento sentiu o coração acelerar. O capataz recuou imediatamente. A sinhá tentou impedir a filha de olhar naquela direção, mas não conseguiu. Era como se a casa grande respirasse, como se algo que estava adormecido nos cômodos de cima tivesse acabado de acordar ao som daquelas palavras. A menina soltou a mão da mãe e apontou. Ele deixou um pedaço dele lá dentro. A sinhá começou a chorar como quem perde o fôlego. E o velho, com a voz pesada como raiz antiga, disse: "O pedaço que você tentou apagar." A porta da casa grande tremeu. Um som profundo veio de dentro. Algo se mexeu lá em cima. E o escuro, mais denso do que antes, se acumulou nos vãos da casa como um animal se preparando para pular. A fazenda inteira parecia prender a respiração. O que a sinhá queimou naquela noite não tinha terminado no fogo, tinha apenas se libertado. E agora ia ser encontrado. A casa grande parecia respirar como um animal enjaulado. O ar que escapava das frestas era quente, úmido, como se a madeira estivesse suando. A porta aberta mostrava apenas escuridão, mas não uma escuridão parada. Era viva, ondulante, como o ventre de algo que se movia no fundo. Bento, a menina e tio Cândido ficaram diante da entrada como se estivessem na beira de uma fronteira ancestral. A sinhá lutava para se equilibrar no alto da escada. O capataz a segurava não por ordem, mas por puro medo do que poderia acontecer se ela cruzasse aquele limiar. A menina tocou o batente. A madeira vibrou sob a mão dela como se reconhecesse o gesto. Tio Cândido murmurou: "A casa está atendendo o chamado. Quando a casa atende, homem nenhum manda mais nela." O vento soprou de dentro do corredor. De dentro, como se algo respirasse lá no fundo. A voz da menina saiu baixa. A parte que ficou dela está acordando. A sinhá desceu 2 degraus cambaleando. "Não diz isso, não diz." Mas era tarde. O som veio do andar de cima. Um ruído arrastado como algo pesado sendo puxado no assoalho. Depois outro e outro. Bento engoliu seco. Isso não é gente. A menina entrou. O corredor se abriu para ela. As sombras se afastaram como cortinas puxadas por mãos invisíveis. Bento a seguiu, mesmo sentindo cada fibra do corpo pedir para recuar. O velho veio logo atrás. A casa estava mais quente do que antes. A cada passo, o chão parecia pulsar sob os pés. Quando chegaram ao andar de cima, viram a porta entreaberta do quarto onde o berço aguardava. Mas agora havia algo a mais. Marcas no chão, caminhos de poeira, como se pés minúsculos tivessem caminhado pelo corredor. Pegadas pequenas, demais. A sinhá chegou ofegante ao topo da escada e, ao ver as pegadas, soltou um grito abafado. Ela nunca saiu daqui. A menina entrou no quarto sem medo. O berço estava vazio, mas o colchão afundado mostrava claramente que algo havia estado ali há minutos ou segundos. A luz que antes pulsava no medalhão quebrado agora vinha do chão, espalhada em linhas finas, como rachaduras luminosas que se expandiam devagar. Tio Cândido entendeu naquela hora. Ela não está mais presa no berço. Ela desceu, ela está chamando ele. A casa inteira tremeu. A madeira das janelas bateu ao mesmo tempo. A porta do fundo escancarou. E então o som veio da senzala. Um brado coletivo, não humano, não racional, como se dezenas de vozes tivessem sido arrancadas do chão ao mesmo tempo. Bento correu até a janela. No terreiro, a figura da mata estava de pé, mas não estava só. Atrás dele, sombras humanas emergiam da escuridão. Não eram corpos, mas lembranças materializadas de todos os que ali sofreram, viveram e morreram sem nome.
Eram como vultos de fumaça carregando séculos de silêncio. O chão ao redor se abriu em rachaduras vermelhas, como se a terra finalmente estivesse devolvendo o que lhe foi tirado. O capataz caiu de joelhos. Meu Deus, o que é isso? Tio Cândido respondeu. Isso é o que sempre esteve esperando. Isso é o que ele veio buscar e o que ele veio cobrar. A figura ergueu o medalhão. A luz subiu ao céu numa coluna quente. E foi aí que a fazenda começou a morrer. O ar ficou denso. Os animais enlouqueceram. A senzala tremeu e as sombras avançaram. A menina olhou para Bento e seus olhos não tinham medo. Vai começar, disse ela, e começou. O primeiro grito veio do curral. Um grito agudo, arrancado, que não parecia vir de um único corpo, mas de muitos ao mesmo tempo. Os escravizados saíram da senzala correndo, confusos, tentando entender se era tempestade, se era praga, se era vingança divina. Mas não era nada disso. Era o passado cobrando a dívida. A figura da mata deu um passo e o chão se abriu ao seu redor. As sombras que o seguiam avançaram como névoa viva e onde elas tocavam nada ficava de pé. Não era violência gráfica, era apagamento. Homens desabavam como se o corpo perdesse o direito de estar naquele mundo. O capataz tentou correr, mas algo o segurou pela sombra. Não foi mão, não foi corda, foi a própria culpa dele materializada. Ele caiu de cara no chão. Quando rolou para o lado, sua sombra não o acompanhava mais. A sombra foi arrastada para dentro da mata. Ele ficou para trás, vazio. Assim, do alto da escada, viu aquilo e gritou: Não, não leve eles, leve a mim. A figura olhou para ela e respondeu: Eles já são parte do preço. A noite se dividiu. A senzala se abriu como se o teto tivesse sido arrancado. E os prisioneiros de ontem, os que jamais tiveram direito ao grito, surgiram como espectros de memória, caminhando ao lado das sombras. Eles não atacavam. Eles apenas olhavam. E onde olhavam, os feitores tombavam um por um, como se o peso da história esmagasse suas pernas. A casa grande começou a ruir. As paredes tremiam como ossos velhos quebrando. A luz subia pelas frestas como fogo invisível. A menina segurou a mão da mãe. Ele não está matando, disse ela com calma assustadora. Ele está devolvendo. Bento tentou puxar a Sinhá para longe da janela. A senhora precisa sair daqui, mas ela não saiu. Ela permaneceu olhando o massacre. O único massacre verdadeiro daquela fazenda, o massacre da noite que engoliria 1822 e marcaria para sempre aquele chão. A figura ergueu o medalhão uma última vez e todas as sombras se lançaram contra a casa grande. A madeira se torceu. O telhado veio abaixo em um rugido surdo. As paredes se desfizeram em pó e o cômodo onde antes dormiam os donos da terra virou terra, simples, crua, sem memória. Bento puxou a menina e a mãe para fora segundos antes do colapso. Elas caíram no terreiro, cobertas de poeira, mas vivas. A figura caminhou até elas. A fazenda ardia, não em chamas, mas em luz, como se o passado inteiro estivesse sendo reescrito. Ele tocou a cabeça da menina. Você é ponte, disse. Mas ponte não carrega peso, só deixa passar. O medalhão apagou. As sombras se recolheram e lentamente desapareceram na mata. O silêncio voltou, mas não era o silêncio do começo. Era o silêncio após um grito. A noite estava limpa, a fazenda estava arrasada e a história tinha sido retirada à força do esconderijo. A menina olhou para a mãe. Agora acabou. Bento respirou fundo, olhando os destroços. O massacre tinha deixado marca, mas também tinha devolvido algo que por séculos foi negado: a verdade. E a verdade naquela fazenda nunca mais poderia ser enterrada. Quando o sol enfim tocou a linha do horizonte, a fazenda não parecia mais uma fazenda.
A casa grande, aquela que fora construída para durar séculos, estava reduzida a ossos de madeira e pó fino espalhado pelo terreiro. A senzala permanecia de pé, silenciosa, como se observasse o mundo com um tipo de respeito triste. A menina caminhou entre os destroços com passos lentos, a mão da mãe firme na sua. Nenhuma das duas falava. Não havia palavras para o que a noite deixara para trás, nem para o que levara consigo. Bento observava a mata. Não havia vestígio da figura, nem luz, nem sombra. A floresta parecia tranquila demais, como se tivesse acabado de devolver um fôlego preso por gerações. Tio Cândido se sentou perto da mangueira. A árvore estava quieta, folhas caídas descansando no solo, como velhos segredos finalmente soltos. O velho passou a mão no tronco e murmurou algo que o vento levou antes que alguém pudesse ouvir. O massacre não deixara sangue, nem marcas de golpes, nem corpos caídos. Deixara ausências. Ausências tão profundas que pareciam buracos escuros cavados na própria memória do lugar. Homens que antes gritavam já não tinham voz. Paredes que sustentavam o poder agora eram pó. A casa que guardava o passado já não guardava nada. O terreiro respirava leve pela primeira vez. A sinhá, com os olhos inchados e a pele marcada pela noite, ajoelhou-se diante da filha. Tocou o rosto dela com mãos trêmulas. Eu não sabia que a dor podia voltar assim. A menina segurou a mão da mãe. A dor não voltou. Só saiu do lugar onde não devia estar. A mulher chorou silenciosamente. Bento desviou o olhar, não por vergonha, mas por respeito. Sabia que aquele momento não pertencia a mais ninguém além daquelas duas. O vento soprou, suave, quase carinhoso. E pela primeira vez, desde o início da madrugada, o silêncio não era ameaça, era descanso. A fazenda, agora despida de suas máscaras, revelava a verdade que sempre escondera, que a terra guarda tudo, que o tempo cobra tudo e que, quando o passado decide ser ouvido, ninguém é capaz de abafar seu grito. A menina respirou fundo e encarou a mata. Não havia medo ali, só compreensão. Ela apertou a mão da mãe e caminhou pelo terreiro, cruzando o chão que testemunhara tanto sofrimento e tanta revolta. A luz da manhã iluminava seus passos como se a noite, satisfeita, a acompanhasse de longe. A fazenda tinha sido marcada, e quem sobrevivera àquela noite jamais esqueceria. Porque na Bahia de 1822, naquela noite de Natal, algo muito maior que fogo e madeira foi incendiado. Foi incendiada a fronteira e tudo o que estava preso atrás dela finalmente encontrou caminho para sair. Se essa história deixou um silêncio dentro de você, não o silêncio vazio, mas aquele que pesa, deixe seu like. Porque cada gesto seu ajuda essas memórias a continuarem vivas, mesmo quando tanta gente preferiria que elas permanecessem enterradas. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Aquelas que o tempo tentou apagar, aquelas que ainda respiram por baixo da terra. E me conte nos comentários, qual parte dessa noite ficou te seguindo depois que a história terminou? Às vezes, uma só frase sua abre caminhos que ninguém mais percebe. Obrigado por caminhar comigo por essa noite longa. A gente se vê na próxima. E lembre-se, memória não morre, só espera ser ouvida.